Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o tio Saulo. Nessa aula, pessoal, hoje nós vamos estudar um conteúdo legal, conteúdo novo, certo? Que são misturas, certo? Mas que tipo de mistura? É aquela mistura que a gente compra no mercado para fazer no almoço? Não, nós estamos falando de misturas de materiais, certo? Como nós podemos observar se aquilo que nós estamos vendo é uma substância, né? Ou é, na verdade, uma mistura de substâncias que ficou daquele jeito ali, certo? Hoje nós vamos aprender esses conceitos, essas coisas, certo? Que nós poderemos associar, né? Quando nós vemos na natureza coisas desse tipo e aí a gente vê, isso aqui é uma mistura, certo? Então, sem mais delongas, vamos começar. Então, nós vamos ver como ocorrem os processos de mistura de materiais. E aí, para isso, vocês abram o livro na página 100, certo? O livro de ciências na página 100, eu já estou com o livro aberto aqui, certo? Está aqui, ó, página 100, certo? E aí, ele já começa, né, dando assim, uma explicação bem fundamental do que são essas misturas, certo? Nada que não tenha aqui no slide também. Então, pessoal, a maioria dos materiais que existem na natureza, ok? Eles aparecem sob a forma de mistura, certo? Mistura de substâncias. Ou seja, você vê, por exemplo, uma árvore, aquilo ali é composto de madeira, certo? Mas madeira não existe a substância chamada madeira. A madeira é um conjunto de substâncias que juntas dão forma, cor, aspecto, enfim, a madeira, certo? Então, os materiais que são formados por mais de um tipo de substância, certo? São chamados, né, de misturas, certo? E aí, logicamente, nós podemos encontrar essas misturas de vários tipos. Nós podemos encontrar as misturas no estado sólido, ou seja, podemos encontrar coisas no estado sólido, por exemplo, madeira, né? Nós podemos encontrar mistura no estado líquido, né? Geralmente envolvendo água. E nós podemos encontrar misturas no estado gasoso, certo? Quando há ali uma mistura de gases, e aí formam um outro gás, uma nova mistura, certo? Desses gases, né? E aí não deixa de ser uma mistura, só que no estado gasoso, certo? Bom, essa foto está na página 100, certo? Quem quiser acompanhar. Então nós temos aqui três coisas que nós encontramos na praia, certo? Areia, a água do mar e o próprio ar que nós respiramos, certo? E aí a gente pensa que é uma coisa só, né? Só que na verdade cada um desses três elementos ele é na verdade uma mistura de vários outros, certo? Ele não é uma coisa só, certo? Então, por exemplo, deixa eu dar até um zoom aqui. Como vocês podem ver, ó, a areia, certo? Ela não existe a substância areia, né? A areia, na verdade, ela é uma mistura de várias substâncias, né? De vários componentes, vários materiais. Dentre elas, nós temos a sílica, o quartzo e outros minerais que também compõem a areia. Só que esses materiais que compõem a areia também são misturas de outros materiais que são misturas de substâncias, certo? Então, por exemplo, a sílica ela é uma mistura de substâncias que forma a sílica. O quartzo ele é uma mistura de substâncias que forma o quartzo. E aí acontece com cada um desses minerais. E aí quando eles se juntam, eles formam a areia. Beleza? A água do mar. A água do mar nós temos a água que nós conhecemos, né? Que são dois átomos de hidrogênio, né? São hidrogênio e oxigênio, certo? Aí nós temos a água, certo? Com a água pura, né? Só que aí na água do mar nós temos a água, nós temos mais oxigênio, aí nós também temos cloreto de sódio, que é o próprio sal, né? E outros minerais, certo? Então nós temos a água, que também é uma mistura, uma composição de substâncias que forma a água, certo? Perdoem, a água não é mistura, ela é uma composição.
né? Ela é uma matéria, né? Não é uma mistura. A água, ela é uma matéria, é a matéria que junta com o oxigênio, junta com o cloreto de sódio, que é o próprio sal, junta com outros minerais, que forma a água do mar. E aí nós temos o ar que nós respiramos, certo? Aí o ar que nós respiramos, ele também tem uma composição de vários gases, certo? Que formam o ar que nós respiramos. Nós temos o gás oxigênio, o gás carbônico, o nitrogênio, nós temos vapor de água, que gera as nuvens, né, por exemplo, que vem da água do mar, que ela é aquecida pelo calor do sol e é evaporada. E aí nós temos outros gases também que compõem o ar. Então, o ar por si só, ele não é uma coisa só, ele é sempre uma mistura de vários gases, né? Então nós temos aí essas misturas, né? Que dão origem à água do mar, à areia e ao ar, que é um exemplo que o livro traz, né? E aí é bem interessante a gente perceber isso aí, certo? Bom, nós temos... Deixa eu só mudar aqui o zoom. Nós temos tipos de misturas, certo? Porque assim, você imagina o seguinte: uma coisa, quando ela se mistura, ela pode ficar de uma maneira só. Ou seja, por exemplo, quando você mistura água com açúcar, você consegue ver o açúcar? Não, não consegue. Certo que fica aquele pouquinho de açúcar lá no fundo do copo que ele não consegue se misturar. E aí você vê. Mas, no geral, você vê que o açúcar ele se dissolve, digamos assim. Ele desaparece, né, na água. E nós temos misturas que nós conseguimos ver que aquilo realmente é uma mistura. Ou seja, quando você consegue identificar cada um dos componentes que está ali naquela mistura, certo? Então, na mistura você pode ter água e você pode ter uma substância, um material que não consegue se misturar com a água, né? E aí eles ficam sobrepostos, né? Aqui a água e a substância em cima. E você percebe que eles, mesmo eles estando misturados, mesmo eles estando juntos, eles não se misturam. Não deixa de ser mistura, mas eles não estão, assim, digamos assim, de uma maneira só, né? Você consegue ver eles cada um no seu quadrado, digamos assim, né? Bom, então, como eu falei, existem tipos de misturas nas quais não é possível diferenciar, certo? Os componentes que estão ali, certo? Então você não consegue ver a olho nu o que está ali formando aquela mistura, né? E aí, geralmente, quando acontece isso, ela tem o mesmo aspecto, né? Geralmente não, sempre. Quando você vê uma mistura desse tipo, ela tem o mesmo aspecto, a mesma cor, mesma consistência em todas as partes. Então, por exemplo, quando nós misturamos água e açúcar, é isso que acontece, né? Nós pegamos a água, colocamos açúcar, misturamos, né? E aí você vê a água misturada com açúcar e você acha que é água comum, mas não, né? Ela está misturada ali com açúcar, só que você não conseguiu ver o açúcar se dissolvendo, né? Já existem tipos de misturas que não é possível fazer como é que eu posso dizer? Você vê que aquilo ali é uma mistura, mas você percebe que aquilo ali tá uma coisa só, né? Existem tipos de misturas que você vê que realmente é uma mistura, porque elas não se misturaram, digamos assim, né? Por exemplo, nós temos água e óleo de cozinha. Água e óleo de cozinha é uma mistura, né? Mas quando você vai ver lá no copo, a água e o óleo de cozinha tá lá, dá para ver nitidamente que ali tem água e tem óleo, certo? Não deixa de ser uma mistura, mas elas não se misturaram, certo? Aqui no livro tem, pensa só, você mistura os ingredientes do bolo, ele fica assim, uma consistência só. Você não vê que aí tem ovo, farinha, leite, fermento, tem uma ruma de coisa aí, mas você não, quando você mistura, você vê que realmente fica uma coisa só, certo? Já nós temos olha aqui o exemplo da água com óleo.
Viu só? O óleo você derrama na água, ó, mas ele vem para cá para cima. Ó. Aí você vê que embaixo tem água e em cima tem o óleo. Água misturada com sal fica assim, ó. Você nem percebe, né? Você vê que a água do mar a água do mar ela é misturada com sal? E que existe sal na água do mar? Não. Você vê que a água é como se fosse uma água comum, mas não, é uma água extremamente salgada. Nós temos também o granito, certo? O granito, para quem não sabe, é uma mistura. Você pergunte à mãe de vocês ou ao pai de vocês o que é o granito, certo? O granito ele não é uma pedra, ele é uma mistura, né, de vários minerais. Nós temos, por exemplo, o quartzo, né, o feldespato e a mica, certo? Ó, o granito é formado pelos minerais quartzo, que é sem cor ou acinzentado, o feldespato, que é cores branco, creme ou rosa. Então você tem, por exemplo, o granito com os pedacinhos rosa, é justamente por causa do feldespato. Nós temos a mica, né, que é responsável pelo brilho dele e por essas manchinhas pretas aqui, é causado pela mica, certo? Então isso aqui é uma mistura que nós conseguimos ver nitidamente que aqui você, por exemplo, se fosse uma mistura, uma coisa só, você viu o granito de uma cor só, certo? De uma consistência só, mas aqui não, você vê que ele tem as suas diferençazinhas, certo? E aí é justamente isso que a gente vai falar agora. O que é que faz as coisas se misturarem? Por exemplo, você coloca água no copo, aí depois você bota açúcar. Aí você percebe que o açúcar ele se dissolve. O que fez o açúcar se dissolver foi a água. Então, para isso, a gente dá o nome de solvente, certo? Não confundam com aquele solvente que a gente compra no mercantil. É outro tipo de solvente aqui, certo? A gente está falando aqui dos solventes realmente de misturas, certo? São substâncias que são capazes de dissolver, ou seja, de diluir, digamos assim, outras substâncias. Por exemplo, a água. A água ela é um dos solventes mais incríveis que existe na natureza, que ela consegue misturar praticamente quase tudo, certo? Quase tudo, não é tudo, é quase tudo, certo? Já os solutos, né, são as substâncias que são dissolvidas pelos solventes. Então, por exemplo, você tem a água, aí você tem um tipo de soluto, o açúcar. A água dissolve o açúcar. Então, o açúcar, ele é solúvel, certo? Vocês já viram no mercantil café solúvel? É justamente porque aquele café, ele é um soluto que se você misturar com a água, ele vira o café que a gente consegue tomar. Né? Então, a água é o solvente e o açúcar é o soluto, certo? Aí o açúcar, no caso, é solúvel. O óleo, ele é um soluto? Não. Ele, na verdade, ele com a água ele é uma mistura, mas ele não se dissolve. Então o óleo ele é insolúvel, certo? O açúcar é solúvel porque o, a água consegue diluir o açúcar, mas o óleo ele é insolúvel, porque se você colocar ele com a água, ele não vai se misturar, certo? Eu vou só dar uma pequena pausa aqui no vídeo e eu vou vou voltar mostrando uma novidade para vocês em relação a esse conteúdo. Só um minutinho. Beleza, galera. Eu tô trazendo aqui para vocês um experimento, certo? Vou colocar aqui para todo mundo conseguir ver total, certo? Ó, aqui eu tenho uma simulação, tá bom? Então, aqui eu tenho um pote, certo? Com meio litro de água. Mas aqui eu posso diminuir o tanto de água ou eu posso aumentar, certo? Então eu vou colocar aqui em meio litro mesmo, certo? Para fazer o experimento correto, do jeito que tá, certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho vários, como é que eu posso dizer? Vários elementos. Eu tenho suco em pó, aqueles que suco. Eu tenho nitrato de cobalto, que é uma molécula, né? Eu tenho
cloreto de cobalto, de cromato de potássio, tudo isso aqui são substâncias, né? Cromato de potássio, cloreto de níquel, sulfato de níquel, permanganato de potássio, cloreto de sódio, que é o sal, certo? Então vamos começar aqui com o sal, certo? Eu vou fazer o seguinte, aqui eu tenho água, certo? Ó, água, e aqui eu tenho o sal. Vamos ver o que acontece se eu jogar o sal dentro da água. Então, estou jogando aqui o sal. Ó, tô jogando aqui o sal, mas a água tá misturada aqui com o sal, você não consegue nem ver, certo? Aí aqui, ó, se eu for apertar aqui, vai derramar água, né? Aqui, ó, eu joguei muito sal, a água deve estar muito salgada. Aí se eu aumentar aqui a água, né? Vai ter mais água e menos sal, aí a água já não vai ficar tão salgada, né? Então é por isso que quando a gente diz que o suco tá forte, né? É porque tem muita fruta e pouca água, certo? Eu vou mostrar para vocês o exemplo do suco em pó, certo? Então vou colocar, não, já sei, vou colocar primeiro aqui o suco, certo? Então vou jogar aqui o suquinho aqui de groselha. Pronto, joguei o suco. Agora eu vou colocar a água. Olha como o suco tá forte. Tá tão forte, chega a dizer aqui, ó, saturado. Só que à medida do momento que eu vou adicionando mais água, o suco vai ficando mais fraco. Só que se eu jogar mais suco, vejam, ele vai ficando mais forte, né? Justamente porque tá muito concentrado. Então, por exemplo, deixa eu derramar aqui um pouco. Então, por exemplo, se eu tenho uma quantidade de água e eu jogo muito soluto, ou seja, aquilo que vai ser dissolvido, ele vai ficando muito concentrado. Até um ponto que ele fica dizendo assim, saturado, ou seja, tem muito suco e tem pouca água. Aí se eu adicionar mais solvente, que é a água, aí ele vai ser mais dissolvido, mais diluído, até que vai ficando a quantidade maior de água e até o suco vai ficando fraco, certo? É justamente porque a água ela tem esse poder de dissolver, né? Por mais que, vou fazer de novo, ó, eu tenho aqui pouca água, já coloquei um pouquinho de suco, se eu colocar mais suco, ó, eu tô colocando mais soluto, certo? E aí vai ficando uma quantidade enorme de coisa, de suco, para pouca água, ou seja, a água não vai conseguir dissolver tudo. E é por isso que aqui embaixo você consegue ver as bolotinhas de suco. Ó. Só que se eu adicionar mais solvente, no caso a água, você percebe que as bolinhas vão sumindo. Por quê? A água ela tem esse poder de dissolver o que está ali, certo? E aí eu posso fazer isso aqui com outras substâncias, certo? Ó, por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó, sulfato de cobre. Acontece a mesma coisa, ó. Eu vou colocando, só que ele não se mistura completamente com a água, fica umas bolinhas. Só que se eu colocar mais água, as bolinhas vão sumindo. Veja só. É isso que acontece, certo? É um experimento bem legal que eu encontrei na internet, aí resolvi trazer para vocês. Tá bom? Bom, existem vários processos para separar misturas, certo? Os principais são a catação, a filtração, a separação magnética, a evaporação, a decantação e a destilação, certo? São os tipos principais, tá bom? No livro aqui tem, na página 102 e 103, certo? Eu vou ler assim, bem breve, fazer uma leitura bem breve, tá bom? Que eu quero abordar isso aqui com mais profundidade na próxima aula, porque nós já estamos com quase 20 minutos de aula, né? Então eu não quero me alongar demais, certo? A catação, ela é uma coisa que os pais de vocês, ou até mesmo vocês fazem com muita frequência. O nome já está dizendo, catação. Ou seja, você pega e tem duas coisas sólidas misturadas. Por exemplo, você misturou arroz cru com feijão cru. Aí você vai catando os grãozinhos de arroz para cá, os grãozinhos de feijão cru para lá, certo? Ou então você bota o feijão para cozinhar e você vai catando aqueles feijão que não presta. Isso aí é o processo de catação, porque aquilo que está ali é uma mistura e você vai tirando, né?
vai jogando o que é uma coisa para cá e a outra coisa para o outro lado. Tipo assim, filtração, ela separa o que é líquido do que é sólido, certo? Então, por exemplo, quando você vai fazer café, você está fazendo um processo de filtração, porque você vai colocar o pó de café ali, você vai derramar água, certo? Aí a água ela vai se misturando com o café, o que ela consegue misturar, ela desce com o café. Aí o que fica ali é o que não conseguiu ser diluído pela água, certo? E aí justamente é esse trabalho do coador. A separação magnética é quando você tem, por exemplo, você está num lixão. Eles fazem muito isso quando tem objetos de metal no meio do lixo. Eles usam esse ímã gigante, certo? E ele vai atrair as coisas de metal e deixando só as coisas que não são de metal, ou seja, que não consegue ser atraída pelo ímã, certo? Nós temos a evaporação, né? Que é quando esse processo aqui é feito para poder extrair o sal da água do mar, certo? Para produzir sal de cozinha, certo? O sal não evapora, né? Então, assim, a água que está com sal, ela evapora. E o que sobra é só o sal, certo? Nós temos também a decantação, que é quando você pega uma mistura, né? Por exemplo, de água com açúcar. E aí você deixa aquela mistura lá em repouso. Você não mexe nela. Aí o que é que acontece? Aquilo que estava dissolvido, que estava diluído, ele vai para baixo. Embaixo fica só o açúcar e em cima fica só a água. Isso acontece para poder, por exemplo, quando você tem uma água que está muito barrenta com areia, se você deixar ali por um bom tempo, vai acontecer isso aqui. E a destilação é um processo como é que eu posso dizer? Ele é um processo mais complicado de se fazer, certo? E aí ele demora mais para poder ser feito. Isso aqui acontece muito para a produção de cachaça, tá bom? E aí eu vou falar isso aqui com mais detalhes na próxima aula, tá bom? Então, pessoal, com isso, eu gostaria que vocês fizessem essas 3 questões, certo? A primeira questão é: qual a diferença entre solvente e soluto? 2. Cite um exemplo de processo de separação de misturas e diga como ocorre, né? Então você vai olhar no livro aí, escolher um tipo e vai escrever no caderno o nome desse processo de separação de mistura e você vai dizer o que é que acontece. E a 3, você vai olhar cada item desse. Você tem essas misturas: água com sal, água com açúcar, água com óleo e água com pedra. Aí você vai dizer para mim qual desse tipo de mistura você acha que as substâncias vão se dissolver ou qual mistura e você vai dizer se ela se dissolve ou não e assim sucessivamente. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos pela participação de vocês nessa videoaula. Um abraço e até logo. Dúvidas podem falar comigo. Se cuidem. Até logo.